Marco Stallone, figuraça, eu tomo aula cada vez que converso com ele. Grande abraço, mais uma vez, prazer tê-lo aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, principalmente sobre a enogastronomia e, no seu caso específico, sobre a vinífera em porte e os vinhos italianos. Grande prazer tê-lo estar junto com você de novo, Marco. Obrigado, Wilson, pelo convite. E vamos falar da minha viagem na Itália. Fiquei na Itália 3 meses, fui lá na primeira semana de março e voltei a semana passada. Foram 3 meses muito intensos, participando de vários eventos, feiras de vinho, feiras de alimentos e visita de várias vinícolas. O primo evento foi em Toscana, na primeira década de marzo, foi em Florença, tinha mais de 250 produttori, un evento che si chiama Toscana Wine, molto interessante, descobri nuovas uvas, cioè l'Italia è incredibile perché tem 640 uvas registradas, mais 600 que não são registradas no Ministério da Agricultura, e cada vez que você vai dar um produtor, ele te apresenta um vinho que nunca tinha ouvido falar, imagina. Então é muito interessante. Depois da Toscana foi na Umbria. A Umbria é, lembro, a região onde tem Assis, que é a cidade de São Francisco de Assis, tem a cidade de Cascia, que seria a cidade de Santa Rita di Cassia, come si fala in portoghese, ma è Santa Rita, então, è una regione molto importante e che fa vino meraviglioso. O mais famoso da região è il rosso, famoso rosso di Montefalco con uva Sagrantino, che uva Sagrantino è a uva con mais tannino do mundo. So che è un tannino che você não sente muito pela particular caratteristica do vinho. E tem vinho muito antigo, feito lá da milhares de anos. Depois foi em abril no Vinitaly, que é uma das maiores feiras do mundo do vinho, sicuramente a principal da Itália, tem mais de 9.000 expositores. Imagina che cada stand, cada pavilhão de cada região da Itália é grande come o centro de exposições aqui em Salvador. Isso por cada região, multiplicado por 20 regiões. Então, é uma coisa enorme, um bocado de muito interessante. Depois foi um outro evento, uma feira que se chama Tutto Food, a Milão, onde além do vinho tem muito produtos alimentares, porque a gente também importa, além do vinho, produtos alimentares. Então, para a vinífera em porte em si, que quem ainda não conhece, pode entrar no site viniferaimporte.com.br e vai ver toda a variedade. Mas eu sei que você gosta também de dar aquela passada em vinícolas, em conhecer ali de perto a produção. Deu tempo para isso? Deu tempo sì, approfittei disso, perché là, come si chiama, a feira é, é o primeiro passo para conhecer os vinhos. Però antes de escolher um vinho, de selecionar um vinho, eu gosto de conhecer a vinícola, especialmente porque o vinho eu já experimentei. Quero conhecer para ver o contexto geográfico, contexto storico, come li coltivano, come li armazena, come li vinifica. Para mim é muito importante, não é só sentir o sabor do vinho e acabou. Tem muita coisa atrás, porque cada vinho, para mim, tem que ter uma história para contar. Então, tem que ter uma história da família, uma história do trabalho da família, eh, um trabalho e una storia do territorio. E infatti faccio questão de visitar os monumentos ao redor, pegar uma guia para ter noção de onde nasce. Por esempio, esperienza bellissima poi che foi visitare a Vinicola Valpanera, che sta no Friuli Venezia Giulia, che sta perto di una cidade che al tempo dos romanos era importantissima, che si chiamava Aquileia. Aquileia era a cidade, era a primeira fortificação, cidade fortificada da Itália entrando do norte da Itália. Então é importante. Uma igreja maravilhosa e também foi na ilha di Grado, che sta di frente là, che foi praticamente a primeiro lugar onde em uma ilha
foi ocupada das habitantes antes de Veneza. Poi lá, toda a popolação daquela região de Friuli e Veneto que fugiva das invasões dos bárbaros no quinto e sexto século si rifugiarono nas ilhas na costa, no? Imagina come se qui ci avesse un invasore, todo mundo foge para Itaparica, Ilha dos Prados, e ali aconteceu a mesma coisa, só que aconteceu 1500 anos atrás. Bom, vamos trazer, escolher alguma novidade que ainda não chegaram, porque, como sempre, você escolhe o vinho, vai visitar a vinícola, faz o pedido, do momento que faz o pedido demora mínimo um mês, porque quando você importa um vinho tem várias passagens, tem que fazer análise, certificado de origem, anexo 9, tem que preparar uma retroetiqueta em português, a exigência do Brasil é muita. Ele pretende que seja uma etiqueta em português, tem que escrever o produtor, o importador, o número do mapa, insomma, lote, se è vino fino, se è vino di mesa, não, tem tudo detalhes que outros países não têm esse tipo de exigência. Tem acordos com a União Europeia que ele exporta o vinho como está na etiqueta, não Como quer saber de está? nada. Bom, às vezes só o produtor que de iniciativa própria, por exemplo, você manda, sei lá, em um país de língua inglesa, ele magari coloca uno sticker aqui atrás em inglês, mas não é previsto por lei isso, é Sim. mais uma coisa de marketing e para agevolar a venda. Mas legislativamente falando, você pode exportar o rótulo così come está. Essa etiqueta você já é colocada lá na vinícola antes da importação, Sì, então você tem que produzir e è tudo claro. lá e No, mandar tem lá. que ser feito tutto là. E o que é que tem de novidade aí, vindos? Olha, novidade, perché nesse momento a vinífera tem algumas regiões e alguma uva que não tinha. Por exemplo, a gente introduziu uma nova cantina da Campania com um novo tipo de vinho. É a mesma região, por exemplo, a gente importa da muitos anos da uma cantina que se chama Solopaca. Lá 30 quilômetros perto tem outra cantina que se chiama Taburno, che parece strano, só 30 km muda completamente o clima, o terroir, perché il Taburno è una montagna. E a differenza entre outros vinhos que a gente já importa e essa cantina, isso aqui são todos vinhos de montanha. Vinho de montanha em cima de 600, 700 metros são vinhos bem diferentes dos vinhos de mais baixo. Mais baixo. Isso, por exemplo, é a novidade. Outra novidade é que a gente vai agora, isso aqui está já recebendo alguns vinhos de outra cantina friulana, perché, per esempio, quando nós falamos de alguma uva, che pode ser Pinot Grigio, pode ser Sangiovese, uno pensa, ah, uva Sangiovese. Uva Sangiovese tem 45 specie differenti di uva Sangiovese. Un Chianti, che sta na Toscana, è un tipo di Sangiovese. Già você va 40-50 km mais embaixo, quindi non sto parlando di centinaia di chilometri, chega na cidade già di Montalcino, naquela area, o Sangiovese è altro tipo di Sangiovese perché è un Sangiovese grosso, non tem nada a ver com o Sangiovese do Chianti. Ma 30 km mais a sul incontra a cidade de Montepulciano in Toscana, che tem outra variedade di Sangiovese che si chiama Prugnolo Gentile. E il Prugnolo Gentile è un Sangiovese grosso, ma non è identico al Sangiovese grosso di Montalcino. E cada 50-60 km você encontra um tipo de Sangiovese diferente. Ou seja, a gente não está falando de Chapada Diamantina e Rio Grande do Sul, não. A gente tem No, um extremo ao outro quase do país. A gente está falando de distâncias
metade do caminho do Salvador Feira de Santana, por Sì, exemplo, né? esatto. E, Perché in Italia è muita montagna, muito. hum, Então tem microclima que muda da um lugar a outro. Parece estranho, mas assim, perché tem essa valles fechadas aí, che tem un microclima differente da outra valle che sta a 20-30 km. É por isso que um vinho não é só a uva, mas também onde ele é cultivado assume caratteristiche differenti. agora tem uma discussão, a gente ampliando aí para a questão europeia, muito forte hoje do que está acontecendo na França, Sì, sobre o governo até incentivar que haja, vamos colocar, destruição, né, de vários parreirais imensos, está incentivando o produtor a não produzir ou a produzir menos. Como é que você, um importador, um italiano, está vendo tudo isso? O que é que você pode passar realmente para a gente aqui do Brasil, Marco? O porquê e qual a vantagem disso tudo que está acontecendo na França? olha, isso è algo che sta acontecendo na França e non sta acontecendo na Italia. Então, quello che io sento, ma quello che si parla in Europa, na imprensa, quindi io non è che so un testimone oculare di quello che sta acontecendo. So che, claro, no mundo do vinho, você vai a un evento, fala com um com outro, Uhum. tem informação de primeira mão. O problema é que os vinhos franceses são como nos vinhos mundiais, só aquele que, come preço, tem uma precificação mais alta. Não porque são os melhores, anche se são entre os melhores, mas mediamente um vinho francês custa mediamente mais caro de um italiano, mais caro de um espanhol, più mais caro de um português ou de um argentino e chileno. Perché? Perché também se chama França. A história da França no vinho é importante, são os primeiros que fizeram, por exemplo, engarrafar in vidro, fueron los primeros a massivamente engarrafar o vinho in vidro. Pensa fino a 50-60 anni atrás, in Italia, il 90% era vendido por graneo. Disculpa, 90% da produzione italiana até 50-60 anni atrás era vendida in graneo. Essendo vendida in graneo, non... invece no, os franceses foram os primeiros já. Pensa che già ao tempo de Napoleão, onde nasceu a exigência histórica da garrafa de vidro? Perché dicevo, ma quando è che si começaram? Uhum. Con champanhe. Perché il vinho era conservado in ânfora aos tempos dos romanos e depois in barriga. As pessoas andavam nas vinícolas, compravam o vinho e compravam em garrafões de 34 litros, geralmente na Itália, ou tinha outro contenitore che era di 60. Levava para casa 10 desses garrafões de 30, 40, 60 litros e tinha vinho para o ano todo. Não tinha esse conceito de garrafa. Quando chi podia fazer isso? Chi não podia fazer isso? Na Itália tinha várias lojas, em cada bairro, em cada esquina, tinha loja escrito vinho e óleo, cioè vinhos e azeite. Você levava a sua garrafa, na época era um frasco, você levava o seu frasco para o vinho, o frasco para azeite, andava lá, me dá, que lá é 1,8 litro, me dá 1,8 litro, mas a unidade era o fiasco, então não é que Sim. era... E você pagava e levava para casa, não tinha essa venda. Você pensa, io lembro che os primeiros supermercados na Itália, perché tinha mercado na rua, no? Esses Sim. bancos, os primeiros supermercados chegaram no final dos anos 60. Antes daquela época, a venda era completamente diferente. É com a chegada dos supermercados que começaram a se ver alguma
garrafa de vinho. Uma industrialização maior, né, de vários Quando produtos, io né? che era crianza desconhecia garrafa de vidro engarrafada para vinho. Cioè, tinha frasco de vinho, mas era porque sabia que comprava Sim. da Neo. Mas primeiro foram os franceses, então eles ganharam o mundo, viraram os vinhos mais famosos, etc. Ele, para manter essa precificação, com a crise mundial de venda de vinho, aconteceu o quê? Que ele praticamente, para manter o preço alto, tem que destruir parte da produção. Perché se tem um excesso de vinho no mercado che non si vende, è una regra É, di mercado, o o preço preço cai. cai. Então, ele Mais oferta do que demanda, o preço cai. Esatto, para proteger o preço do vinho dele, ele está fazendo isso. Ma perché? Perché ele tem preço alto. Já os vinhos português, italiano, que tem preço mais em conta, não tem todo esse Você problema como eles. você acha que eles não podem perder espaço internacionalmente com isso, não? Porque não tem vácuo, né? Se não tiver o francês ali na prateleira, vai ter o italiano, o português, Sì, o de ma qualquer outra região. però deixa a realidade brasileira, onde o vinho francese tem, ma muito pouco. Uhum. Però se você vai em outro mercado, specialmente tipo Estados Unidos, Cina, Canada, a França è... Domina. sì. No, tem lugares che domina mais a Itália, ma Itália e França sta sempre, Stati Uniti specialmente, è sempre là, un anno vende mais na França, perché la prima venda negli Stati Uniti di vino è francese e italiano o italiano e francese, cada anno, ma Aham. stiamo parlando di una venda, cioè consumo di vino degli Stati Uniti in comparazione al consumo no Brasil, non è nada. Non è pro capite, è per la quantità che si vende. Sim. Lo americano mediamente beve meno di un italiano, di un francese, ma è un mercato talmente grande che ha quantità di Sim. giro per il mercato del mondo. Sim, sim. E a produção local de Sì, cada país, Estados Unidos produzindo vinhos, sì. e o Brasil e vários outros, isso também está influenciando nessa baixa da procura do vinho europeu, principalmente? No, ma la verità è che non è una baixa procura del vino europeo, è una baixa procura del vino mundialmente. Questa è una cosa che sta attingendo il mondo Sim, e tem vários fattori. Chi parla che a generazione Z que bebe menos. che bebe meno. E... Nós somos a X, a gente continua bebendo bastante. O Brasil è l'unica eccezione che si bebe também con tutto esse mujaro, eccetera, É toda essa tudo. cura, ma no final è uno dos poucos paesi che o consumo aumenta. Essa relação agora Mercosul-União Europeia, mesmo ainda estando numa fase experimental, né, vamos colocar assim, porque a França fez de tudo para barrar o início, né, desse mercado comum. É, como é que você está enxergando isso? Allora, io sempre achei che poi che è una grande opportunità per tutto il mondo. Eh, Na Europa tivemos muitas protestas, eles acharam que era ruim, que era uma coisa contra a agricoltura europeia, specialmente os agricoltori francesi, ma também os italiani também. Ma era tudo. Eu, invece, ao contrário, sou favorável. Eu gosto de mercados sem restrições, perché o melhor tem que ganhar. Eu acho absurdo quando tem mercados protetivos que criam una- un mercato falsificato, cioè às vezes se in cada paese tivesse mais concorrência mundial, os empreendedores locais seriam mais estimulados para fazer melhor. Melhor. É, A concorrência a leva a isso, concorrência, né? perché se você tem uma cosiddetta riserva di mercato, Uhum. tipo, immagina un paese che sta proibito di importare elettrodomestico. Oh, io sei che fabbrico qui un elettrodomestico basico, posso vendere una, che sia una lavaroba per 5.000 reais
Aí depois vai chegar, invece se a liberalização chega por R$ 1.000 uma, uma máquina de lavar por R$ 1.000. A gente teve um exemplo no Brasil, já há alguns anos atrás, inclusive na redemocratização, quando o então presidente Fernando Collor abriu a importação de veículos. Uhum. E aí o brasileiro começou a ter um contato com a outra tecnologia completamente diferente daqueles carros fabricados, que eram todos multinacionais, os fabricantes, Volkswagen, Ford, mas eram carros aqui que não tinham praticamente nenhuma tecnologia, né? Só que o problema é que podia importar, ok, carro importado, ma o carro importado pode ser só novo, um. E segundo, um bocado de impostos. Sim, A verdadeira revolução seria poder importar carro usado. Se você pensa, porque aqui porque um carro usado, até usado, às vezes custa mais de quando você comprou o carro. Perché o mercado non è un mercado rico che tem para poder comprar sempre carros novos. Então, todo mundo procurando carro usado. Mas se você na Itália compra um Mercedes que paga 100.000 euro novo, que são 600 mil reais, você vende esse Mercedes depois de 3 anos, o máximo que você consegue vender são 20.000 euros, 60.000 reais. Essa é a grande diferença. Se se abrisse um mercado assim, e não, aí seria mas realmente abrir o mercado. que ganha seria o consumidor final que teria acesso ao produto. O que está acontecendo com Mercosul? Poi un accordo, come dire, con un parto lunghissimo di 30 anni. E começarmos a importar os vinhos com, entre aspas, benefícios. Uhum. Só que são benefícios que você vê a longo prazo, tem 12 anos. Significa que aqueles impostos que tem sobre os vinhos europeus, você vai ver o resultado prático mínimo tra 6 e 7 anos. Por enquanto tiraram 3% de imposto. 3 3%. não Não é, vai, por enquanto não vai sentir a diferença não nenhuma. vai sentir a diferença não. E daqui para lá? 3% por ano. Também lá, por exemplo, na Itália quiser comprar o vinho brasileiro, Ó, funciona da mesma forma? E aqui não. não funciona da mesma forma porque a Itália nunca tive os impostos que o Brasil tem sobre os produtos importados. Tinha. Stiamo parlando che o massimo disimposto che você pagava, alguns produtos, tipo 15, 10%, sendo che o vinho è un alimento, agora non sei esattamente perché non è a mia area, ma tipo era 10%. Então, Que lá é considerado alimento, né? Ele não é sì, è taxado, tutto né? un pacote Sim, sim. di prodotto che tem un'aliquota, si chiama IVA, sarebbe SMS, calmierata, che non è un massimo come qui, perché qui te, essendo che o vinho è considerato una bebida alcolica, tem un SMS molto più alto di un prodotto alimentare. Sim, sim. Il prodotto alimentare medio sta entre 12 e 18%, dipendendo do tipo. E aqui, per esempio, na Bahia, ICMS sobre o vinho é 27%. É muita coisa. É, Esse consumo de vinhos que o Brasil está meio na contramão aí, né? Você até estava me falando de uma certa diferença em relação ao ano passado, que no Rio Grande do Sul foi, principalmente lá foi uma tragédia, né, com tanta chuva. Mas o mercado de Salvador, o mercado da Bahia, aonde a vinífera tem a sua matriz. Lembrando que você tem São Paulo, né, Belo Horizonte e Aracaju, as filiais. Aracaju, Natal, Natal Recife, também. Então já ampliou da última conversa sim, que a gente teve. são outras É, filiais. Sim, a gente é tem filiais e depósito nessas cidades. certo. A gente está degustando aqui um vinho branco, né? O Rocca Rocca del del Nibbio, Nibbio. che è un Chardonnay e Pecorino. Pecorino è una uva da Abruzzo. È un blend. Pronto, é um blend.
esse consumo em Salvador, principalmente do vinho branco, tem aumentado? Muito. Que lhe Ah, deixa feliz, né? Que você é fã do vinho branco. perché io sono fan di vino branco, bebo quasi solo vino branco, amo vino branco sempre a me, ma è un gusto pessoal, cada um bebe o que gosta de beber. É, é um gosto perché também, vivendo in una cidade tropical, generalmente è calor, então non mi sento à vontade para beber vinho tinto. Vinho tinto, se, sei lá, viaggio no interior da Bahia, vou nas montanhas ali, Chapada Diamantina, a noite chega a bella temperatura di 9-10 gradi, aí é um bello vinho Vamos. tinto. Só che con a temperatura di 30 gradi non mi sento. Aham. Posso stare também na ar condicionada, ma non mi dà A mesma vontade. sensação, né? Non mi dà la mesma sensazione. Invece un vino tinto, na frente di una lareira, di un bello fogo, aquela festa di San João, ali, Falar nisso, eh, São João combina com vinho? poxa, você combinou. Festa de São João? Ma se você sempre combinou, antigamente si vendia aquele sangue di toro lá, É, aquele sangue de boi, sangue di boi, maravilha. três Vinícius lá atrás, no É, garrafão de 3 litros, 5 litros. é só escolher vinho mais che seja vinho, Sim. perché là era vigno fatto con, è vigno fatto con uva americana, não é uva Uhum. vinífera, então é mais complicado. Outro mercado, para a gente encerrar rapidamente, Marco, que eu estou vendo muito em muitas casas, né? É o drink com vinho. Ele também está começando a ser explorado dentro de Sì, Salvador. Você já sente isso no seu mercado consumidor, com seus clientes, restaurantes, bares? molto poco ainda. Però c'è alcun drink, onde è che sento, per esempio no Aperol, perché no Aperol che te? Te o spumante. Sim, Então, já aumento, o spumante é um vinho. Então, aumento di spumante, di vendita di spumante, non perché si vende lo spumante in sé, che as pessoas non è che beve molto spumante in sé, ma perché si usa no Aperol Spritz. sim. E poi tem algum outro cocktail de vinho, ma sono mais raro in Salvador. Però o mais famoso appunto è o Spritz, che pode essere fatto com Aperol, ma também com Campari. Onde se encontra a vinífera para quem quiser comprar os vinhos da vinífera? Como é que faz? Site, restaurantes, adega? Site, ristorante, aqui tem um bocado de restaurantes que vende o nosso vinho aqui em Salvador, que, por exemplo, nós agora estamos no Senac e ali tem vários rótulos nossos. Aliás, deixa eu agradecer ao Senac aqui, que colocou à nossa disposição toda essa estrutura. Agradecer ao Valdilson, grande Valdilson, a Ana Cris, todo mundo, que obrigado por sempre abrir essas portas. Ali atrás de Marco tá a adega aqui do restaurante do Senac, que eu chamo aquilo ali de Suite Master, né? Porque a gente entra ali e não dá vontade de sair, não. Marco, para a gente finalizar, dá um conselho aí para quem ainda está entrando no mundo dos vinhos, está começando a querer gostar de vinhos, para aquele consumidor que sempre foi da cerveja, sempre foi da praia. O que é que você tem a dizer para esse consumidor, principalmente aqui da Bahia? Chi è da cerveja, che gosta di cerveja, comincia con vino branco. Perché molto associa sempre vinho a vinho tinto. Perché? Uhum, Vinho branco, perché você bebe cerveja? Ah, sto na praia, bebo cerveja. Perché? È una bebida fresca, è una bebida che si bebe fria. Immagina che você está na praia e in lugar di bere la cerveja, bebe un vinho branco gelato. Bebe un spumante, certo non va a bere un Malbecon na beira da praia con 40 gradi, però un bel vinho, no balde di gelo, geladinho è o top. Un rosato, bellissimo. Io consiglio isso para o iniziante. Começar com vinho branco, não muito forte, um vinho de 11, 12 graus, na beira-mar, no calor, na piscina. Aí você vai gostar do vinho. Tem que fazer uma associação entre cerveja e vinho. Cerveja tem 5, 6 graus de média de grau alcoólico, beba um vinho branco de 10, 12 graus.
E por aí vai aprendendo Exato. e vai acostumando. Marco, mais uma vez, obrigado. Quer acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. E sempre vamos bater esse papo, porque é sempre um aprendizado muito grande conversar sobre vinho, sobre a Itália, sobre a história, enfim, europeia e brasileira com você. Muito obrigado a você pelo vídeo, agradeço os seus seguidores, o nosso seguidor, porque o seu depois vira também o meu. E à próxima. Saúde. Saúde.